Nós abriremos a palavra de Deus, irmãos, em Êxodo, no capítulo 7. Nós vamos ler, não todo o capítulo 7, mas apenas uma parte dele nessa manhã. Êxodo, capítulo 7, nós leremos a partir do versículo 9 até o verso 13. Desculpa, do verso 8 até o verso 13. Êxodo 7, verso 8 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão, lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegarão a Faraó e fizeram, então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus filhos, dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha, Senhor, diante da Tua palavra, diante do Teu povo, diante de Ti mesmo nos encontramos. Fala conosco nessa manhã, instrui-nos na Tua verdade, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para aprendermos mais do Senhor. Que o nome do Senhor possa ser conhecido nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Certa vez estava lendo um livro famoso até, conhecido, já até acho que ele não está nem sendo publicado mais, Evidência que exige um veredito. Nesse livro, volume 2 dele, que é uma capa azul, tem uma vermelha e azul. Um é do Antigo Testamento, outro é do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Josh McDowell, que é o autor desse livro, ele conta a seguinte ilustração muito interessante. Ele diz que, falando sobre como os ateus, como aqueles que não acreditam em Deus, eles não são convencidos por simples argumentos de que a verdade é aquela. Precisa de algo mais. As evidências não são suficientes para que eles creiam no Senhor. Ele então conta a história de um indivíduo que disse que ele estava morto. Botou na cabeça que ele estava morto. Eu estou morto, realmente eu morri, não tem jeito. Fizeram de tudo para convencê-lo que ele não tinha morrido. Você não morreu, você está vivo. Ele disse, não, eu estou morto. Então argumentaram de um lado, ele não acreditava de outro. Então levaram ele ao psiquiatra. Aí a coisa era complicada. O psiquiatra disse, realmente você não está morto, você está vivo. Ele disse, eu estou morto, você não está vendo? Aí então o psiquiatra disse, você sabe que os mortos não sangram? Aí ele disse, sei. Aí ele pegou a mão dele e algum objeto cortante e fez assim nele. Ele começou a sangrar. Aí ele disse, então aquele indivíduo disse para o psiquiatra, eis a prova que eu precisava. De fato, os mortos sangram. De fato, os mortos sangram. Mesmo com a evidência, ele não poderia se dobrar e crer naquilo que era fato. Nós estamos diante de uma história, de uma narrativa, em que nós temos um homem que Deus já havia dito desde o princípio, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito.
eu vou endurecer o coração dele. Mas aqui usando o conceito de Calvino que nós falamos no domingo passado, o endurecimento de coração é a condenação, é o juízo de Deus contra o pecado. A dureza de coração é um pecado. E o endurecimento de coração é a condenação de Deus, é o juízo de Deus contra o pecado. Então, Deus endurece o coração de Faraó porque ele é pecador. E de maneira muito clara, aqui isso vai ser visto. Ele pede, então, a Moisés e a Arão: faça alguma coisa que eu possa crer. Faça alguma coisa para que eu possa crer. Diz o versículo, veja que Deus aqui está falando diretamente, não é, a Arão e Moisés, e diz: quando o Faraó vos disser, veja, ele já está aqui dizendo o que é que ele vai dizer. Quando ele vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Faraó. Veja, ele vai pedir um sinal, ele vai pedir um milagre, e Deus vai ordenar que eles façam milagre. Por que essa narrativa, irmãos, esse trecho aqui está exatamente antes das 10 pragas e da libertação? Porque, para muitos estudiosos, esse trecho aqui do versículo 8 ao verso 13, ele é, na realidade, como se fosse uma amostra do que vai acontecer no processo de libertação. Primeiro, porque o cajado, não é, que vai ser jogado ali, que provavelmente é de Arão, mas foi dado a Moisés, provavelmente há um debate em cima disso, é o mesmo que vai ser tocado para que o Mar Vermelho se abra. Segundo, a Bíblia diz, de modo claro, que o Mar Vermelho engoliu. A mesma palavra hebraica utilizada, e veja, a mesma palavra hebraica utilizada lá é usada aqui. Quando diz que o mar engoliu Faraó e o seu exército, aqui diz que a serpente que foi lançada por Arão no chão engoliu a serpente e a magia de Faraó e a sua prática de, podemos chamar aqui de sabedoria do Egito. Deus ali revela que Ele é aquele que vai libertar Israel do Egito, porque Ele vai destruir o seu verdadeiro inimigo. E o verdadeiro inimigo aqui, agora, não é simplesmente Faraó, mas é aquele que aprisiona o povo de Deus. Aquele que é chamado para revelar o seu poder diante do poder de Deus. A magia do Egito. E a serpente aqui, irmãos, você já deve ter visto os filmes, não é, do Egito, do período do Egito, e os faraós, eles usavam tipo uma coroa na sua, tipo uma coroa na cabeça, que acontecia o seguinte: dela saiu uma serpente. Você lembra, isso no Egito é muito comum. E essa serpente provavelmente indicava um fato interessante na cultura deles, de que eles eram adorados como a serpente que era Deus para eles. Até há um registro e um achado arqueológico de uma oração que era feita por Faraó. Quando ele subia ao trono, ele dizia: que eles me temam como eles te temem. Ele falando à serpente, ele se dirigindo à serpente: que eles te temam, que eles temam a mim como eles te temem. E ele então colocava a serpente sobre a cabeça, exatamente indicando o poder de onde vinha, a autoridade de onde procedia. Ele era um homem envolvido diretamente com a vontade de Satanás. Preciso fazer aqui uma correção rápida, um ajuste importante. A palavra serpente não é cobra, não é toda cobra serpente que é pecado, porque é criação divina. Deus não criou o pecado, não é? Isso é muito claro. Deus criou a cobra, não é? E aí Satanás usa. Esse é um detalhe importante. Então, a criação de Deus, ela não é ruim, porque na criação tudo que Deus fez era bom.
Mas a imagem aqui da serpente, ela vai ser utilizada para revelar que o Deus que eles serviam e adoravam vai ser confrontado pelo verdadeiro Deus que vai libertar o povo do cativeiro. E como é que ele vai fazer? Como ele vai fazer isso? Confrontando os poderes. Quem é Deus? Quem é você? Eles vão pedir para que você faça um milagre, para que eles possam crer. E você vai fazer o seguinte milagre: você vai pegar a vara de efeito sagrado, pegue o bordão, lance ao chão, e ele se tornará em serpente. Você vai fazer exatamente isso. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, verso 10, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E aqui nós temos outro elemento importantíssimo. Já não há mais troca não há mais uma ida e vinda. Que até então aqui Moisés e Arão, Deus mandava, mas Senhor, até quando? Senhor, por que eu tenho que ir? Eu não posso, Senhor. Agora eles obedecem imediatamente. Eles agora sabem quem é Deus. Eles agora entendem o que vai acontecer. Agora eles creram naquilo que Deus vai fazer. E veja que aqui eu estou falando de crer de fato, porque ainda não foi feito o que será feito. Deus disse apenas que ele faria, e agora eles creram nisso. E agora não mais retrucam, dizendo, mas não vamos fazer, por que fazer? Não vai dar certo. Então o texto então, de maneira clara vai dizer, eles fizeram o que o Senhor lhes ordenou. Fizeram exatamente o que Deus mandou. Foi o que Deus mandou, lance o bordão diante do faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Uma serpente que você imagina que cena fantástica aquela. Um bordão no chão, começa agora, que é inanimado, começa a ter vida e começa a andar no meio daquele salão onde eles estavam. Então o faraó, para mostrar que ele era poderoso e que a quem ele servia também tinha poder para se colocar contra o Deus dele, mandou chamar os sábios. Que eles venham, tragam, para que eles possam falar exato, para que eles possam fazer a mesma coisa. E nós vamos ver, irmãos, na sequência da narrativa da libertação do cativeiro, que isso vai se repetir 2 ou 3 vezes. Ele vai repetir os milagres que Deus faz. Mas só tem um problema, não é? Aqui já demonstra como vai ser tudo isso. Qual é a natureza desse milagre que ele fez? Se discute muito. Mas o texto diz que ele fazia o que Deus, ele copiava o que Deus fazia. Mas só tinha um problema. Ele não tinha o domínio sobre aquilo que Deus tinha domínio. Ora, os mágicos e os feiticeiros do Egito poderiam até reproduzir algum milagre que Deus fez. Só que eles não tinham domínio sobre aquilo que Deus dominava. Isto é, quando ele não poderia impedir que as moscas viessem sobre eles. Ele podia criar moscas em um determinado lugar, mas ele não podia impedir que elas viessem. Então, o que tinha que acontecer? Peça a Moisés, que ele pede a Deus para que pare. O domínio é de Deus, não é dele. Isso então revela também outro aspecto importante. Satanás, ele age nesse mundo imitando a obra de Deus. Ele não cria, ele imita. Ele é um pirata, ele trabalha com pirataria. Ele pega aquilo que é a marca perfeita de Deus e transforma em produto barato. Mas é barato, mas que é suficiente para iludir aqueles que não temem o nome de Deus. Ou melhor, para aqueles que querem continuar no erro. Mas eu acho que isso está certo. Deus também faz, mas do outro lado se faz.
E aqui eu preciso entrar nesse ponto que também pode ser delicado para alguns, mas é fato. Os milagres que ocorrem nesses centros espíritas, o engano, deixa um pouco mais longe, as igrejas chamadas neopentecostais, onde se defende uma prática de milagre continuada, mas as pessoas, quanto mais elas veem isso, mais elas se apartam das Escrituras Sagradas, que é uma coisa extremamente contraditória para mim. Mais elas se apartam das Escrituras e mais elas dependem dessas coisas, dessas magias, desses profetas, desses homens que falam oráculos de Deus à igreja e não que abrem a palavra do Senhor para expor a igreja. Isso serve então para manter as pessoas ali dentro. Então o testemunho para que é? Para que as pessoas continuem ali dentro. Elas não provaram de nada, não viram de nada, mas alguém que era pobre agora é milionário. Quem sabe eu vou ser milionário. Alguém que tinha determinada doença foi curado, agora quem sabe eu posso ser curado. Então mantém baseado nessas estruturas. Elas são convencidas. Alguém chega e diz: o morto não sangra. Você corta o dedo, sangra. Ela vai dizer: eis que os mortos de fato sangram. Elas preferem viver naquele engano, endurecidos de coração. Satanás, ele vai exatamente imitar o que Deus faz. Fazer uma obra pirata, uma serpente pirata. Vai ser feito, está lá. Deus não precisou mandar nenhum anjo para engolir o exército de Faraó. Ele apenas fechou o mar. Ele subiu. Quando ele quis mandar um anjo, ele matou um exército assírio. Milhares. Um único anjo. Um único membro do seu exército. O Faraó então vê aquela serpente, chama, e eles repetem aquele ato. E começam então. Imagine que é comentário entre eles, não é? Está vendo? Nós temos poder também, não é só eles que têm poder, então nós podemos resistir. Nós podemos resistir. Diz o texto sagrado, versículo 11: mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo. Agora veja com o quê? Com as suas ciências ocultas. Com as suas ciências ocultas. Eles fizeram o mesmo com a sua obra satânica. É uma coisa importante, irmãos, que o milagre na Bíblia Sagrada, ele ocorre dentro da revelação bíblica nos períodos de maior revelação. O que significa dizer? Quando Deus está revelando quem Ele é ao povo, isso vem acompanhado de milagres. Esses milagres eles servem para ratificar, para corroborar com a verdade ensinada. É por isso que você vai encontrar milagres muito claros aqui no período da libertação do Egito. Você vai encontrar milagres no período dos profetas Elias e Eliseu. Mas os outros profetas, você não vê milagre. Você vê Deus falando à igreja, Deus falando a Israel. Depois então vem o período de Cristo, quando ele chega. Então naquele momento que é a revelação de Deus, quando Deus se torna homem, então você tem exatamente a plenitude das ações milagrosas. Pessoas sendo curadas, ressuscitadas, demônios, pessoas sendo libertas de demônio, porque Jesus é.
dando a revelação plena de Deus. Ele está fazendo os seus milagres, ratificando sua obra. E você vai encontrar isso em outro momento nos apóstolos. Até os apóstolos. Quando eles também estão fazendo o quê? Eles estão interpretando os atos de Deus em Cristo. Eles estão pegando a obra de Cristo e dizendo que ela significa para a igreja. É justificação, é santificação, é redenção, é eternidade. Eles aplicam a obra de Cristo e estão dizendo, então, o que está acontecendo aqui, o que Cristo fez, significa isso. E nessa obra de dar a mensagem à igreja, de falar a palavra de Deus à igreja, você tem então um período de milagres, muitos milagres no período dos apóstolos. Mas uma cessar dessa fase, o cano fechado. Não é que Deus não possa fazer milagres, mas os milagres já não têm a mesma função do período de Moisés, do período de Elias e Eliseu, do período de Cristo e do período dos apóstolos. Deus cura hoje. Ele liberta as pessoas de qualquer tipo de enfermidade, se Ele quiser. Entretanto, não existe mais o que as igrejas apregoam por aí. Mas sabe o que acontece paralelo aos milagres que eles dizem fazer? Eles trazem nova revelação. Porque eles usam a estratégia de Deus. Veja que engano extraordinário. Eles ratificam as suas doutrinas como milagres aparentes. Por que essas doutrinas entram com tanta força? Porque eles têm argumento para isso. É porque eles associam com milagres. Então esse é um homem de poder. O que ele fala é a verdade. Não é assim que funciona. O que eles estão fazendo, não há nenhum registro na Bíblia que fala que Deus vai continuar revelando da forma que revelou na Bíblia nos dias de hoje. A Bíblia é a revelação de Deus e hoje nós precisamos pregar a palavra de Deus como está escrito, com poder e intrepidez. Mas não nos é assegurado que nós vamos ter que fazer milagres da forma como é dito por esses charlatães. Só um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Um amigo particular meu frequentou uma igreja, ele frequentava uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, e um amigo particular dele frequentava a igreja do Benny Hinn. Benny Hinn, famoso teólogo da prosperidade, pregador, um grande falso profeta. Eu não tenho medo de dizer isso. Benny Hinn, então, ele foi buscar esse amigo dele na igreja, saiu do culto da igreja, foi buscar na igreja do Benny Hinn, ficou parado, ele demorou, então ele entrou no salão e ficou então esperando terminar o culto para que eles fossem juntos para casa. Então ele ouviu a seguinte palavra dada por Benny Hinn, citando algo que Adão havia falado no Éden, que ele não encontra na Bíblia. E aí ele disse algo que ninguém não está em canto nenhum registrado. Então Adão disse isso, como se fosse palavra de Deus. Então quando eles saíram no carro, ele disse ao amigo dele, onde foi que ele encontrou essa fala de Adão? O amigo disse, está na Bíblia com certeza. Aí ele disse, não está na Bíblia essa fala, isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Aí um amigo virou para ele e disse, mas se ele falou, é a verdade. Esse aí não estava ensinando os crentes a serem como os crentes de Berea. Porque o contrário foi o que aconteceu em Berea. Paulo disse, eles iam confirmar na palavra se era aquilo que estava escrito. Se não está escrito, não é a palavra de Deus. Mas o que ele estava ensinando era, se ele disse, é a verdade. Porque os milagres que ele faz autenticam a sua doutrina. Pirata do método divino de revelar a sua obra redentora.
pirataria barata que engana muitos. E muitos compram porque é barato. Muitos compram porque podem pagar. Muitos compram porque podem tocar em Deus. Por meio dessa pirataria. Mas não conhecem a verdade. Não conhecem o Senhor. O que acontece na sequência do texto? Lançaram eles cada um seu bordão, o bordão de Arão, devorou, e a palavra engoliu os bordões deles. Foi devorado pelos bordões. O Deus que cria tem poder sobre toda a sua criação, até mesmo aquelas que vêm das magias ocultas. Ele é o Senhor de tudo. Ele governa sobre tudo. E no fim, ele vai destruir o inimigo dele. Mas o verso 13 aponta para o argumento final. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Ele endureceu o coração. Você abre a Bíblia e mostra a verdade. Você convence as pessoas à luz da Escritura, mas elas não se curvam à verdade. Elas endurecem o coração, porque para elas seguir a esse Deus de Abraão e Moisés, Arão e Moisés, é descer do seu poder, é ser destituído do seu trono, é deixar sua divindade, é se tornar servo do Deus Altíssimo. Ele não quer. Ele quer ser Senhor, ele quer ser cultuado, ele quer ser adorado, ele quer ser servido. Então o coração dele se endureceu. Mas o que me impressiona, apesar de não estar registrado aqui, me impressiona nessa história é que Deus endurece o coração de quem ele quer, mas ele quebranta o coração de quem ele quer. Mais uma vez, citando Thomas Boston, é como o raio do sol. E aqui é fazendo um ajuste na fala dele, é como um raio do sol. Sai do mesmo raio que sai do sol. Endurece a argila e derrete o gelo. O mesmo sol endurece a argila e derrete o gelo. Mesma verdade quebranta o eleito, endurece o coração do perdido. A mesma verdade. Essa história de redenção contada pelo livramento do cativeiro egípcio, ela vai ser um padrão do cativeiro babilônico. Abra sua Bíblia comigo, por favor, e veja o que é que Deus faz com o coração que ele tem, o que ele quer mudar. Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36. Veja, se você olhar o capítulo 36, ele está, a partir do verso 16, ele está falando sobre a restauração de Israel. Essa restauração aqui, ela é descrita como o retorno do cativeiro babilônico, certo? Ali, em Êxodo 6, 7, é o retorno, é o livramento do cativeiro egípcio. Aqui em Ezequiel 36 é o retorno, o livramento do cativeiro babilônico. Agora veja o que é que Deus vai fazer com o coração do seu povo. Versículo 23 em diante do capítulo 36. Diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas.
As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, isto é, um coração endurecido, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vosso pai, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu trocarei o teu coração. Eu vou tirar o teu coração de pedra. Eu vou dar um coração de carne. Deus não trata Faraó porque ele não pode mudar coração. Porque Faraó não é seu. Os que não pertencem a ele têm um coração endurecido. O seu povo, ele quebranta o coração. Ele esmigalha o coração de pedra e lhes concede um coração de carne, sensível à voz de Deus. Mas no final, quando o Senhor revelar qual vai ser o último inimigo que ele vai engolir, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 10, veja qual é o último inimigo que ele vai engolir. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falso testemunho de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 20 ainda, por favor. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porque convém que ele reine, até que haja posto
todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, para que Ele seja tudo em todos. Na linguagem do apóstolo Paulo, ainda na sequência do capítulo 15, por favor, diz assim o texto sagrado, a partir do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e cada um das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Aqui nós temos, na linguagem do apóstolo Paulo, o que aconteceu com Cristo vencendo a morte vai ser dado à igreja por meio da fé. Os que creem no Senhor receberão os mesmos benefícios que Ele cumpriu. E aí, só para nós encerrarmos o capítulo 15, a última sessão, para que possamos entender, ele diz exatamente isso, no versículo 53 em diante, quando ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é moral se revestir e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Perceba, tragada foi a morte pela vitória. Engolida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui o apóstolo Paulo encerra essa sessão atribuindo que a última vitória que Deus estabeleceu foi quando Ele destruiu a morte, engoliu a morte. Aqueles atos ali no Antigo Testamento, em que a serpente engole a serpente de Faraó e dos magos. Quando o exército de Faraó é engolido pelo mar, Paulo diz: o último inimigo, que é a morte, foi engolido pela vitória. Cristo venceu os seus inimigos e deu a eles a esperança da ressurreição. O que nós temos ali registrado no texto de Êxodo é a esperança de uma libertação que aponta para maior e plena libertação que nós teremos. Nós que estamos em Cristo, nós vamos libertos da escravidão. Mas nós vamos provar a plenitude dessa vitória, porque Cristo engoliu na sua ressurreição a morte.
Ele engoliu na sua ressurreição a morte. E agora o seu povo tem vida e eternidade, para a glória do seu nome. Nós temos aqui, irmãos, diante de nós a verdade da palavra de Deus exposta. E alguns pontos importantes para a nossa vida precisam ser aplicados aqui para a nossa própria vida. Primeiro, eu gostaria de mostrar a vocês, à luz da Escritura Sagrada, à luz do que nós ouvimos, as evidências que você tem lá fora. Ontem à noite nós estudamos sobre Deus se revelando por meio da criação. O mundo não pode ver Deus, porque os seus pecados, a corrupção do coração, olha para a criação e não adora a Deus. Os povos antigos olhavam para o sol e se prostravam diante dele, mas até hoje acontece isso. Hoje eles olham para o sol e adoram a ciência. Eles olham para a criação e exaltam a ciência, e não Deus da criação. Se Deus não quebrar o coração do homem, ele não compreenderá a Deus. Se Deus não se der a conhecer pela palavra, pelo poder do Espírito ao homem, ele não vai saber quem é Deus, por mais que as evidências estejam aí. Não pense você que o homem natural vai um dia, depois de uma conta matemática, descobrir que Deus existe, se ele não for alvo da bondade e da misericórdia de Deus. Isso então nos leva a dizer diretamente a você, que talvez você esteja aqui, ouve a palavra, escuta a verdade. Essa palavra, ela tem poder para endurecer uma argila e para derreter o gelo. Ela tem poder de quebrar o teu coração, mas tem poder de endurecer a tua alma, para que você se aparte dela. Ponha o teu rosto no pó, clame a Deus por misericórdia, peça a Ele que lhe dê um coração de carne, que quebre o teu coração de pedra, que faça você crer nas verdades dEle, que você se submeta a Ele, não seja tragado juntamente com o exército de Faraó. Receba a vitória daquele que tragou os seus inimigos, Jesus Cristo. Receba a vitória dele, só Ele tem poder de quebrar o teu coração. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ainda a última aplicação, capítulo 9. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9. Diz assim a palavra do nosso Santo Deus. Verso 14 em diante. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe agrada. Esse é o Deus temível das Escrituras Sagradas. Agora você sabe por que as pessoas gostam
de ouvir a mensagem que elas escutam nas igrejas dos nossos dias, e que elas têm poder sobre a vontade de Deus, elas decidem o seu destino, elas pagam por bênção, elas exigem de Deus uma resposta. É por isso que elas querem. Elas fizeram um ídolo e o adoram. Porque o Deus da Bíblia, Ele quebranta o coração de quem Ele quer. E Ele endurece aquele abaixo. Deus tem tornado o teu coração sensível para ouvir a sua voz. Deus tem tornado o teu coração desejoso de amar a sua palavra. Renda-se ao Senhor. Submeta-se àquele que conquistou todos os inimigos para te dar plena libertação. Mas se o teu coração está endurecido, eu peço a você, eu rogo, eu clamo, eu insto com você nessa manhã. Ponha o teu rosto no fogo. Clame a Deus por misericórdia. Peça a Ele que quebrante o teu coração. Porque só Ele pode transformar um coração de pedra em um coração de carne, para a glória do Senhor. Oremos. Senhor da glória, bendito Deus, aplica a Tua palavra nessa manhã aos nossos corações, trazendo salvação, trazendo louvor ao Teu nome, restauração, exortação e conforto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.